Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala que se chama Reis Também Sentem Medo. E ele foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o texto e estuda a Bíblia, logicamente que a gente é inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, né, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Nós vamos orar para que o Senhor possa abençoar o nosso devocional, mas eu já peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, e nós vamos ler o capítulo inteiro. Não é pouca coisa não, tá bom? Eu vou ler hoje na versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Almeida Corrigida Fiel. Geralmente eu leio na King James, mas hoje eu vou ler nesta versão. Então vamos orar. Você que já está com a sua Bíblia aí preparada, vamos orar e pedir que é o Senhor que nos abençoe, para que a gente possa aprender e aplicar. Ó Deus, muito obrigada porque nós podemos, através da sua palavra, sabermos que também os reis sentem medo, né? E não só a gente. E que nós possamos, sempre que tivermos medo, depositarmos todinho o nosso medo em ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pela liberdade religiosa. Ensina-nos. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? 2 Crônicas 20. E diz assim, ó. É quando Deus concede ao rei Jeosafá vitória sobre os seus inimigos. Eu gosto muito da Bíblia porque a gente se emociona, né? Tem muitas histórias que você fica pensando, nossa, como é que vai acabar? E aqui a gente tem todas elas com uma lição, algo que nos motiva. Vamos lá? E diz assim, olha. E sucedeu que depois disso, o profeta... Desculpa. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo, vem contra ti grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reis e todas as nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abrão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentamos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também todas as crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres de abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era de idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Siri. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro do rei de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Reis Também Sentem Medo, e o versículo que o nosso irmão Rafael Abdala escolheu é o 3, que diz: Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em todo Judá. Ora, o reino de Israel estava dividido, e Josafá reinava ao sul, que era Judá. Aí tinha os moabitas e os amonitas, que queriam entrar em guerra com o reino do sul, que era Jerusalém. E aí não era pequeno o exército, mas muito opressor, enorme, não tinha medida na sua opressão. O pavor estava assim, rondando ali o local, eles estavam morrendo de medo,
Só de imaginar. E logicamente que, né, o medo também chegou lá na portinha do rei de Judá, né? Então, ele também teve medo. E o que é o medo, né? É um sentimento de extremos. A gente perde até o discernimento para pensar quando a gente está com muito medo, né? E a gente às vezes tem muito medo da morte. E muitas vezes também temos medo da vida, né? Deixamos de fazer coisas que poderíamos, que deveríamos, porque temos medo da vida. Temos tanto medo de não arriscar que às vezes a gente retrocede, a gente volta, a gente não segue em frente. Logicamente que a vida não vai nos poupar de nos apavorar, né? O mundo tem todas as condições e as estratégias para fazer com que as coisas não deem certo para nós, né? Mas a gente tem que cuidar, né? E mudar esse medo em algo que seja bom. Então, antes, aquilo que a gente, quando era criança, falava, eu tenho medo do bicho-papão, do homem do saco, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, que as crianças têm, né? Então, hoje se transformou o medo do fracasso, o medo da falência, o medo da decepção, o medo da solidão, o medo de perder o emprego, de perder o amor, o medo da guerra, enfim. A gente tem que entender que os nossos medos, eles, por maior que eles sejam, eles não vão mudar como Deus vê a gente. O Senhor vê a gente do jeito que nós somos. Mas, quando a gente está com muito medo, a gente muda o jeito que a gente vê Deus. A gente perde um pouco o discernimento, né? Porque a gente, quando está com medo, a gente tira os olhos do Altíssimo, tira os olhos do Eterno e passa a focar naquilo que nos dá medo, né? Então, a gente deixa de olhar para o Eterno para olhar para aquilo que não vai se resolver pelas nossas próprias mãos. Então, diante da iminência do medo, né, segundo esse livro que a gente acabou de ler, esse capítulo, né, de 2 Crônicas, que narra a história de Josafá, o que ele fez? Estava morrendo de medo e ele colocou o povo para orar, ele colocou o povo para jejuar. Então, e logicamente que essa oração dele merece aí toda a nossa atenção, principalmente no versículo 12, que ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, é bom a gente, né, por pior que possa parecer, mas é muito bom, né, saber que os reis, os presidentes, os grandes gestores, os chefes, enfim, todo mundo sente medo, não é só a gente, né? Então, essa narrativa que nós acabamos de ler da palavra de Deus nos mostra que sim, todo mundo sente medo, mas a cura está para onde nós vamos direcionar o nosso olhar, né? A nossa cura está nos como nós vamos e para quem nós vamos olhar. Então, nós temos que olhar para aquele que tudo pode. É para lá que os nossos olhos têm que estar voltados. Então, presta atenção. Nosso olhar não pode estar voltado na confiança que depositam na gente. O nosso olhar não pode estar voltado em todo o medo que nós sentimos. Mas temos que estar com o olhar voltados para aquele para quem nós depositamos toda a nossa confiança. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A cura do medo não está nos nossos olhos, mas naquele para quem os nossos olhos estão voltados. Então, que nós tenhamos esse discernimento de voltar realmente os olhos para o Senhor. Eu termino aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que vocês também sentem medo, para nós o abraço da super mega, certo? Lembra também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Então, irmão, irmã, se você sente medo, fica tranquilo, viu? Não tema. Qualquer que seja a dificuldade, Deus já está lá.